A gente está fazendo esses encontros, experiências pelo mundo a cada 15 dias. Foi uma ideia que eu tive, levei para a Cris. A Cris é a agente de viagem que é minha agente há sei lá quantas décadas. A gente já não fala mais, né, para não ficar feio. E então, e aí a ideia é começar a falar de algumas viagens, de falar de lugares. A gente acaba falando sempre de lugares bem específicos. Ana está entrando. E essa já é o quinto encontro que a gente... Oi! Oi, como é que eu... Oi, tudo bom? Vou desligar aqui o som. Consegui entrar aqui agora, mas eu tô aqui meio brabo porque eu tava numa obra aqui em casa. Tá bom? Beijo. Tô aqui ouvindo. Ok. Bom, então, esse vai ser já o quinto encontro dessa Experiências pelo Mundo, né? E aí eu vou aqui começar a compartilhar com vocês a tela. Então, esse é o quinto encontro. E nesse encontro, a gente tem também a participação da Mônica Becker, porque tem a ver com uma viagem que a gente fez em 2018, né? E o destino dessa viagem vai começar por Carcassonne, que é uma cidade medieval que fica aqui, bem no sul da França, quase na fronteira com a Espanha. Ela fica a 800 quilômetros de Paris, 300 de Marseille, e que são as duas cidades, né, vamos dizer assim, que é mais fácil da gente chegar de avião. E existe a possibilidade de deslocamento tanto de Paris como de Marseille, de carro ou de trem, né? E é bem interessante essa possibilidade de você pegar um trem, né, para não ter que fazer essa distância toda de 800 quilômetros, e a partir daqui você alugar um carro e viajar nessa localidade, né? Bom, Carcassonne, ela é uma Cité de Carcassonne, porque é uma cidadezinha fechada, ela tem uma muralha que a cerca toda a cidade, inclusive não é permitido carro, então a prefeitura de Carcassonne criou estacionamentos em volta da cidade, em volta das muralhas da cidade, e aí quando você chega, que você vai se hospedar, você já tem, a princípio, dependendo do hotel, você já tem lá o local reservado para o carro e eles vêm te buscar num carrinho, tipo um carrinho de golfe. E vai as malas e você e as pessoas naquele carrinho, né? Porque realmente é bem estreitinho. Isso aqui é uma das entradas da cidade, né? Essa aqui é a entrada principal, vamos dizer assim. E na cidade mesmo, os poucos carros que circulam são só os dos moradores, no sentido de transporte, mas não é permitido ficar circulando, né? É uma região habitada há muito tempo, ela é habitada desde 3.500 antes de Cristo, e é um importante centro comercial, até pela posição dela ali na proximidade ali para os Pirineus, para a passagem que tem ali por Andorra. Então, ela é um importante centro comercial, desde o século VI também, antes de Cristo. E ela foi reconhecida como estratégica pelos romanos, por isso eles a muraram. Então, a gente tem partes das muralhas que são da época dos romanos, ou seja, são inclusive de antes de Cristo, e outras que foram sendo construídas e reconstruídas na Idade Média. Então, é uma cidade muito interessante de se visitar. Eu cheguei nessa cidade a primeira vez
por um erro. Em 2015, depois de ter passado um mês na Provence, eu estava me deslocando para Portugal, que eu estava indo para uma conferência em Portugal, e eu tinha colocado algumas paragens no caminho entre a Provence e Portugal, e tinha colocado como paragem a cidade de Narbonne. Quando eu fui pesquisar o hotel na região, Narbonne e Carcassonne são próximas relativamente, uns 90 quilômetros, e o hotel que mais me agradou, quando apareceu os hotéis do Booking, o que mais me agradou era um que ficava nas muralhas. E eu olhei Narbonne, Carcassonne, acabei me enrolando e reservei em Carcassonne. E aí, no dia que eu tinha que me deslocar, né, aí eu descobri que eu não ia ficar em Narbonne, eu ia ficar em Carcassonne, 100 quilômetros a mais. Mas quando eu cheguei, eu adorei de ter visto essa cidade, que realmente ela é uma preciosidade. Aqui a gente tem uma foto da parte das muralhas por dentro, né? Então aqui ainda é no estilo que ela é coberta, essa parte. E aí você pode percorrer, você pode dar a volta em toda a cidade pelas muralhas, né? Passando por essas torres de controle, né? Que eles tinham, que eles ficavam vendo quem vinha à distância. Aqui é uma outra foto, nossa companheira Helena está na foto. Aqui é uma foto que a gente tem a muralha e tem o castelo, porque tem o castelo do Conde de Carcassonne, né, para você visitar. Então, aqui é uma foto da muralha, essa parte não é coberta, com o castelo ao fundo. E aqui, se vocês olharem nesse cantinho aqui, você tem a Basílica de Saint-Nazaire, e essa basílica aqui, ela foi construída ela começou a ser construída no século IX, e uma das coisas importantes dessa basílica é que ela tem uma relíquia de Santa Ana, a mãe de Maria. Teoricamente, é a mão de Santa Ana que está guardada como relíquia nessa igreja, que é bem bonita, ela é gótica romântica. Então, e aqui é a imagem de Santa Ana com Nossa Senhora. Uma outra coisa que tem interessante nessa igreja é essa estátua. Olhando por aqui, a gente não percebe, aqui a gente tem o Cristo, né? E por trás dele tem alguém com o som aberto fazendo barulho. Se pudesse fechar, eu não sei quem é. Bom, então, por trás do Cristo, isso aqui seria Deus. E aqui nessa outra foto, né, nessa outra visão da mesma estátua, a gente vê o sopro divino. Então, Deus, né, e o sopro divino no Cristo. Então, é bem interessante essa estátua, né, o que ela representa. Eu não lembro de que época é, mas é bem interessante esse simbolismo. E aqui, uma das imagens também lindas de Carcassonne é você vê-la pelo lado de fora à noite. Então, ela fica toda iluminada, as muralhas ficam todas iluminadas. Então, é bem bonito a gente sair e percorrer. Aqui é uma outra vista da mesma entrada que a gente tinha visto antes, né? Mas agora à noite. E quando a gente estava lá visitando em 2018, a gente passou a época do solstício de verão, e no solstício de verão, na França, em todas as cidades, se faz a festa da música. Então, tem vários eventos acontecendo pela cidade. Equinócio, linda.
Ah, foi solstício. Solstício de verão. Então, a festa da música. E aí, na festa da música, a gente se deparou, a gente saiu para passear, ver as muralhas iluminadas. Quando a gente voltou... E aí é bem interessante, né? Porque é uma batida que a gente vai situar lá em Salvador, lá na Bahia, né? Mas é muito comum, né? Tanto na França, na Suíça, tem muita gente que se junta a grupos como esses, né? Desses tambores e também de capoeira. Isso é muito comum. E o que é importante também da cidade de Carcassonne, né? Ela tem um fato muito importante, que em agosto de 1209 se iniciou uma cruzada, que foi conhecida como a Cruzada Albigense, que expulsa a população de origem catar da cidade. E aí a gente vai entender um pouquinho mais o que é isso. Isso foi um fato, foi a única cruzada, primeiro, que aconteceu na Europa, em próprio solo europeu, e a única cruzada que é contra os cristãos. Então, também é outro ponto interessante, né? Porque as cruzadas começam com o movimento de libertar Jerusalém, a Terra Santa, dos muçulmanos. E aqui ela é feita contra uma população que era cristã. E aí isso foi um dos temas que a gente tratou na viagem que a gente fez em 2018, nos Passos de Maria Madalena, porque exatamente essa questão do povo catar e essa perseguição pela Igreja de Roma e pelo rei da França contra o povo catar começa por conta de séculos anteriores ter tido a chegada de Maria Madalena na Europa, né? E, ao que tudo indica, ela teria levado o livro vermelho, ou o livro do amor, que seria o Evangelho de Jesus, que teria os ensinamentos do Evangelho de Jesus, e isso teria chegado até o povo catar. Então, só para a gente falar um pouquinho de Maria Madalena, né? A evangelização dela teria acontecido nessa região do sul da França. Ela chegou aqui em Sainte-Marie-de-la-Mer e a evangelização, a partir do livro do amor, teria acontecido nessa região do sul da França. Ela chegou nessa cidade, Sainte-Marie-de-la-Mer, que fica na Provence. É uma cidade que é bastante conhecida, bastante visitada, não só por conta da chegada de Maria Madalena e das duas Marias que chegam junto com ela. Aqui é uma imagem dentro da igreja, que seria a pintura de Maria Madalena, e aqui as outras duas Marias, Maria Salomé e Maria Jacobina, que teriam chegado junto com ela na França. Mas também que junto com elas teria Santa Sara, que poderia ser a história, poderia ser uma escrava egípcia que viajou junto com elas, poderia ser uma local que as teria ajudado quando elas chegaram no sul da França, e também poderia ser a filha de Jesus com Maria Madalena. Então, existem várias versões para Santa Sara. Então, aqui é a igreja de Sainte-Marie-de-la-Mer, e uma coisa que a gente conhece bastante, a gente vê bastante representando essa cidade, é esse quadro de Van Gogh, né? Que é um quadro que representa os barcos de pesca
na prainha lá de Santo Marie de la Mer. E esses barcos aqui são barcos que são tradicionais, e a gente imagina que seriam barcos como esse que ela teria, junto com as outras Marias e com José de Arimateia, atravessado o Mediterrâneo. Então, esse aqui é uma pintura bem representativa da região. Essa cidade fica na Camargue, fica no sul da França, bem aqui, bem nesse biquinho aqui da Camargue. Aqui é onde deságua o rio Rhône. E outro ponto interessante relacionado com a história de Maria Madalena é o local onde ela teria vivido os últimos 30 anos. Então, essa cidade, essa região, essa cidadezinha que se chama Saint-Maxime-la-Sainte-Baume. E tem a Gruta de Maria Madalena. Então, a Gruta de Maria Madalena fica aqui nessa montanha que a gente está vendo, que tem uma boa subida, né? Então, a gente até se prepara para essa subida, porque é uma boa subida. E, além da subida pela montanha, no final, para chegar na gruta, efetivamente, você tem essa escadaria. Mas é uma escadaria que tem, em alguns momentos, estátuas, tem a Paixão de Cristo, então, e a vista é muito bonita. Então, dá para a gente ir subindo. E nós fomos lá, né, com a intenção de visitar a gruta, meditar. E aí, quando a gente chega, essa é a entrada da gruta, a gente se depara com esse monte de criança fazendo muita algazarra, né? Tudo a ver, imagina essa idade aí, né? Eles estavam visitando, conhecendo a região. E aí, assim, a nossa calma e tranquilidade que a gente esperava não foi muito bem o que aconteceu. Então, essa aqui é a entrada da gruta, hoje ela é fechada. Aqui são os monges dominicanos que tomam conta da gruta e controlam a entrada. E aqui é a gruta, ela é uma gruta realmente muito grande, bem bonita. Hoje ela tem um altar, atrás do altar tem uma água que dizem ser santa, benta, né? E tem várias estátuas aqui, então é uma área bem grande e tem um cantinho especial que aqui tem a Maria Madalena, que seria o local onde ela ficava. E a Maria Madalena teria ficado nessa gruta por 30 anos, se alimentando apenas da sua fé. Ela não comia. Então, a luz de Cristo a iluminava. Essa é a história que se conta. E na saída da gruta, a gente tem essa linda Pietà, que é uma das poucas pietás que, além de Nossa Senhora e Jesus morto, tem Maria Madalena junto. Uma outra pietá que também inclui Maria Madalena está na igreja de Saint-Sulpice, em Paris, que a gente também acabou visitando nessa viagem. A Maria Madalena, Nossa Senhora e o Jesus morto. Então, é bem bonita e vocês têm uma ideia, né, que é lá embaixo, né? Então, realmente, a gente estava bem alta, era bem é um lugar de energia. Apesar de todo o tumulto das crianças, a gente sente uma energia. E, voltando para o que a gente estava falando, né? A partir dessa evangelização de Maria Madalena, então, esse conhecimento, essas práticas, elas foram sendo passadas e chegaram ao povo catar. E essas práticas eram um pouco diferentes das práticas que eram adotadas na Igreja Católica Romana. E, por serem um pouco diferentes, elas estavam incomodando
o Papa, porque, segundo as práticas do povo catar, eu não preciso ter igreja, eu não preciso ter um padre intermediando junto ao Deus, mulher tem os mesmos direitos de homens. Então, isso incomodava a Igreja de Roma e também incomodava o rei da França, porque o povo catar era muito rico. Então, eles se juntaram e fizeram esse movimento, chamando o povo catar de herege, e começam, então, a cruzada, que começa em 1209, em Carcassonne. Mas, como o povo catar ele ficava nessa região aqui do sul da França, nessa área de Languedoc-Roussillon, a ação da cruzada não é só contra Carcassonne, ela dura, na verdade, 35 anos e vai contra várias cidades, inclusive Narbonne e Montségur. Então, a nossa viagem continuou, depois que a gente visitou a região da Provence, que tinha a história de Maria Madalena, a gente começou essa pesquisa, essa visita nos lugares relacionados com o povo catar. E aí eu vou passar para a Mônica, que vai começar a contar para a gente. Só que você passa o slide, né? Isso, pode deixar. Bom, então a gente usou Carcassonne como base, né? E que nem a Bernadette falou, então todo esse conhecimento a gente pode chamar de cristianismo místico, né? Essa linha que veio com a Maria Madalena, com as Três Marias, para o sul da França, diferenciando isso do que estava acontecendo em Roma, né? E eles... então a gente brinca, né, falando de um jeito meio debochado, que a Maria Madalena devia fazer um monte de workshop, todo o pessoal ia lá, subia o morro. Também muito interessante, porque naquele morro, naquela gruta que ela ficou morando, você vê toda a vegetação nesses 2000 anos foram preservadas, não é uma área que derrubaram e depois foi revivificada. E tem, inclusive a gente vê que o rei Luís, né, foi um que também passou por lá. Carcassonne, então, tem um lugar estratégico, a gente ficava lá, um hotel maravilhoso que a Bernadette conseguiu para a gente, a Cris, e a gente ficava lá num lugar muito gostoso e todo dia a gente saía para um lugar diferente. E um deles, então, é Fanjô. Você quer seguir? Fanjô e Pruille. E que lá, principalmente, a gente viu que tinham... então, quem é que foi encarregado de acabar com os catares? Foram os dominicanos, né? Você lembra do filme Dominique, Nick? Né? Os dominicanos é que estavam à frente desse movimento de acabar com os hereges. Então, nessa cidade, a gente viu uma igreja, essa igreja que vocês estão vendo, é uma igreja dominicana. Tinha um mosteiro também que a gente tentou entrar, mas não foi possível de entrar. Helena, se você quiser falar, você fica à vontade, você é nossa participante especial. E a gente foi vendo vários sinais no caminho que os dominicanos estavam presentes, inclusive naquela igreja que tinha na frente da gruta da Maria Madalena, que era dos dominicanos. A Bernadette foi lá e falou assim, você não quer fazer uma missa para a gente, ou para dar uma bênção, que a gente veio lá do outro lado do mundo para cá? E o padre foi super simpático com a Bernadette. E ela... O padre foi muito simpático. Era 12:30, quase 1h da tarde. Eu toquei a campainha, ele devia estar dormindo, veio com aquela cara de mal-humorado. E aí eu expliquei, a gente veio do Brasil e a gente gostaria de fazer uma oração na gruta. Você poderia vir com a gente, fazer uma bênção? Não. Eu falei, mas é porque a gente está aqui, você poderia fazer uma bênção com a gente, uma oração? Não, vai lá e faz a oração. Assim mesmo, vai lá e faz a oração. Aí, né? Então, assim, os dominicanos estão
ali, mas sabemos como, né? Bom, de qualquer jeito, essas cidades são uma graça, né? Aqui é o lugar onde o São Domingos viu uma bola de fogo que caiu lá nessa planície que vocês estão vendo lá na frente. Então, por isso, eles construíram Aí eles esse construíram marco. o monastério e construíram o monastério de São Domingos, né? Que a gente não conseguiu entrar nesse monastério. Esse foi o monastério que estava trancado e a gente não conseguiu entrar. E a gente vê, é meio desproporcional, se você vê as construções da cidade e o quanto que é igreja e monastério, é uma coisa meio desproporcional, né? Assim, não é que tem uma cidade e aí tem um monastério. Não, tem um monastério e aí tem uma cidadezinha. Então, você vê que realmente girava em torno deles. Pode seguir. Aqui é Monsegur, Aqui né? nós passamos o solstício de verão. A gente escolheu, está dia 21 aí. Tem um significado muito especial, porque, bom, primeiro a nossa andarilha-mor foi a Helena. A gente estava toda assim preparada. A Helena foi com quedes desse tamaninho, e quando a gente viu, ela estava lá em cima e nós, com todas equipadas, estávamos lá para trás. E, bom, é um morro, os catares, é o último refúgio do Catar, nesse lugar que chama País do Catar, e eles resistiram até o fim. Eles resolveram que se era para, assim, eles se defenderam a fé deles até o fim. Tem uma lenda que pode ser que seja verdade, porque a gente vê confirmações em outros lugares, que quando eles estavam à véspera de serem derrotados pelo exército, 2 crianças fugiram com o livro, com o evangelho. Descendo por esse lado da montanha. Essa escarpa, que é um negócio assim, é um precipício, nem com fio de aço eu ia ter coragem de ir. Agora, como é que as crianças desceram, eu não sei. Mas parece que 2 crianças saíram com esse livro, e uma coisa que a gente esqueceu de falar é que Carcassonne não foi sempre França. Uma época ele foi Espanha, outra época foi França. Lá era um lugar também que era um ponto de encontro, sabe? Todas as cidades começaram por comércio, né? Porque onde se fazia tecidos, onde tinha feira. Então Carcassonne sempre foi um lugar central, só que nem sempre foi da França. Algumas vezes foi da Espanha, uma vez a fronteira andou. Então, eles foram essas meninas saíram de lá e levaram esse livro para... Como que é outra cidade que chama? Montserrat, próximo de Barcelona. Onde, anos mais tarde, o Santo Inácio de Loyola foi se apossar desse livro. Ele tomou conhecimento desse livro nesse mesmo convento onde elas levaram o livro, não sei quantos anos atrás. E é interessante, se vocês observarem, as ruínas do castelo de Montsegur, da cidadela de Montsegur, é aqui em cima. Isso aqui é bem alto, bem escarpado. Desse lado aqui é impossível você subir, e as crianças teriam sido içadas por esse lado aqui, enquanto as tropas da cruzada cercavam Montsegur pelo outro lado, né? Então, as crianças teriam escapado sendo baixadas, vamos dizer assim, por esse lado aqui da montanha. Lembra um pouco a história de Massada, para quem conhece, porque também é um grupo que fala assim, eu prefiro morrer do que me entregar. Então, o fim é trágico. Quando a gente começa a subir, lá, a primeira coisa que a gente encontra é que os que foram capturados foram mortos embaixo. Então, é o primeiro lugar que você toma conhecimento quando você vai começar a subir. É esse lugar onde eles foram mortos. E aqui é o estilo de subida. Quer dizer, Sambome é difícil, é puxado, mas tem uma subida, vamos dizer assim, preparado o terreno. Aqui não. Aqui é esse estilo de terreno cheio de pedregulhos, né? Então, tem lugar que tem pedras mesmo, né? Uma alta, outra lá. E para mim eu tenho problema de joelho, então eu já fui com problema de joelho, mas deu para fazer. Mas o que dói é
alturas diferentes, né? Fica mais desafiador. E na subida, aí realmente é uma natureza muito bonita e a vista, né? Porque aí você está num topo, assim, então você começa a ver em volta toda essa natureza. É uma região, ali já é Pirineus, então é uma região bem bonita. E aí, numa viagem... Bom, primeiro, outra coisa que é legal falar, que todos esses lugares que a gente acaba escolhendo ir, como tem a ver com o cristianismo místico, ele está no caminho de Santiago de Compostela. Então, tem 1000 trilhas de Santiago de Compostela, mas esses lugares que a gente está visitando faz parte de algumas dessas trilhas. E aí você encontra as pessoas mais diferentes, né? Nesse lugar tinha, nesse dia, uma cigana, sei lá o que tinha, né? Tinha um grupo muito estranho aí. Sim, porque como era o dia do solstício de verão, né? É um momento de conexão energética ao meio-dia. Então, a gente estava lá exatamente nesse horário. E tinham vários grupos meio ciganos fazendo, aqui era um grupo, fazendo alguns... como é que a gente vai dizer? Algumas reverências, né? Algumas rituais, práticas. rituais. Alguns rituais, exato. Então, isso aqui é o que a gente tem das ruínas. Dava para ver que eram 2 andares, né? Porque aqui você tem a preparação para o segundo andar. Então, é uma área bem grande. E aqui é o portão, estou eu e Mônica aqui felizes da gente ter conseguido fazer. Essa foi a nossa primeira viagem com essa proposta de visitar lugares com uma história forte, né? Então, essa aqui é uma porta que dá exatamente para esse vazio aqui. Então, essa aqui é a porta que dá para aquele penhasco que a gente vê lá da estrada, lá de baixo, né? E assim, tem uma coisa que é muito difícil de falar, e aí convido a Helena também a compartilhar, porque você está vendo pedras, né? Um lugar vazio de pedras, mas, gente, você percebe que aquelas pedras têm história, sabe? Você entra naquele lugar e você fala, nossa, quanta gente morava aqui, olha que eles deram a vida por isso. Então, não são pedras assim vazias, né? Você fala assim, tem vida isso aí. Fala, Helena. Eu até pensei que eu não conseguiria subir, porque a história desse lugar é muito triste. Todas as pessoas foram queimadas quando foram capturadas. Mas o que eu posso dizer, assim, que eu cheguei, vi que a energia assim, não me incomodava tanto e eu consegui subir junto com o grupo, né? A Mônica, a Bernadette, o marido dela, e nós conseguimos. Quando você chega lá em cima, você percebe que essa energia de amor que eles tinham pela verdade, que era justamente o evangelho que eles estavam defendendo, era tão pura que essa energia de sofrimento, no meu entender, ela foi transmutada já. É uma energia muito pura que está ali em cima. Você não percebe mais esse sofrimento que eles passaram, porque acho que a ideia deles era tão elevada que não deixou o sofrimento, deixou a mensagem de amor, que justamente era o livro do amor que eles estavam tentando guardar e salvaguardar com essas crianças que fugiram com o livro, né? Foi uma experiência bem bacana. E nisso entra o conjunto da viagem, da proposta, né? Que era uma viagem de imersão de autoconhecimento. Então, foi bem interessante mesmo essa experiência. E aqui, eu vou passar para vocês... Às vezes, quando a gente está transmitindo o vídeo via o Zoom, dá umas travadas no vídeo, mas o áudio costuma ficar bom. Então, vou passar aqui para vocês. Isso aqui foi uma live que eu fiz lá, transmitido para o Facebook. Então, vou passar aqui para vocês verem, que dá para ver. Estamos aqui em Montségur, uma cidade... Catar, no topo de uma montanha. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de topo de montanha, vejam lá embaixo onde nós estamos. Nós estamos aqui em cima, com esse visual aqui.
E essa cidade, o que tem de relevante nela, né, que na época da cruzada, a única cruzada que houve contra cristãos era contra o povo catar, que tinha uma fé cristã, mas diferente da fé romana, católica, e começou a se tornar muito forte e incomodou. Aí vocês não vão sair, tem que chegar pra cá. Eu tô filmando ao vivo, tchau! Gilvan tá tirando filmagens 360 aqui do local, ele tá lá atrás. Então o povo catar estava incomodando o Papa de Roma, estava incomodando o rei de França, e aí se juntaram e fizeram uma cruzada contra o povo catar. E essa aqui foi uma das últimas, eu acho que é a última cidade, exatamente pela sua localização, no topo dessa montanha, que foi atacada. E eles ficaram aqui cercados por muito tempo. Cerca de 250 pessoas morreram nesse cerco porque não se entregaram. E pela história, reza a lenda, que o conhecimento que existia aqui, que era o livro vermelho, com os ensinamentos de Jesus, conseguiu escapar porque a gente não lembra se são 2 ou 3 crianças, foram içadas daqui lá para baixo, por esse paredão, porque esse lado aqui é um paredão, efetivamente, e a partir daqui elas fugiram, atravessando os Pirineus, e depois que elas atravessaram os Pirineus, elas foram para Espanha, onde hoje tem o convento de Montserrat, e lá o livro vermelho ficou guardado, e o ensinamento continuou, mas de uma forma oculta. E mais tarde, Inácio de Loyola tem acesso a esses ensinamentos, é transformado por esses ensinamentos, leva esse livro vermelho para Roma e consegue autorização para fundar a Ordem dos Jesuítas. E o nosso Papa Francisco, ele é da Ordem dos Jesuítas. Então, esse é um lugar muito especial. E hoje, totalmente por acaso, porque a gente não tinha planejado isso, é dia 21 de junho, dia do solstício de verão, onde aqui tem uma energia super poderosa, e estamos chegando ao meio-dia, na verdade é 1h da tarde, mas como estamos no horário de verão, é o meio-dia, o ponto máximo do solstício. Então a gente está aqui, foi bem difícil a subida, mas conseguimos fazer. E vou mostrar agora lá dentro para vocês, o precinho à vista atrás de mim. E eu vou mostrar lá dentro para vocês como é Montségur, as ruínas, né, o que sobrou. E aqui é Montségur. Não tem mais nada da vila de Montségur, só sobraram essas muralhas. É um lugar bem especial, tudo a ver com a história que a gente está buscando, de Maria Madalena, tudo a ver com essa busca por esse conhecimento de Cristo. Esse livro vermelho é conhecido como livro do amor. E é isso. Tchau, até a próxima. Bom, na verdade, Mônica, se você lembrar, a gente não tinha planejado lá no início da nossa viagem. Aí depois, não, a gente não tinha planejado, porque a gente inclusive não ia nessa época do ano, a gente ia antes. Aí depois, quando a gente mudou, caiu a viagem no dia, aí a gente, sim, tem a ver, mas a gente, lá no início, não tinha planejado, não. A gente antes, a gente não ia em junho.
Bom, continuando, vamos lá, Mônica. Vamos. Outra ida que a gente foi para as grutas de Lombrive. É um lugar que nem a gente tem aqui, cavernas enormes cruzam, né, as cidades. Aqui está Eles vermelha. têm... Hã? Aqui a caverna é como se fosse um rio aqui vermelho, né? Serviu de esconderijo, né? Tanto para o povo catar, quando eles estavam fugindo. Então, tem lugares lá onde a gente viu que eles faziam os rituais deles e etc. Como mais tarde, porque essa é uma região que teve muitas guerras, né? Mais tarde teve a Guerra das Religiões, que é quando os protestantes e os cristãos e os católicos brigaram. Depois você teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então, você vai vendo, cada época, alguém fez pichou, né, a parede, é isso. Então, assim, dentro tem água, e hoje em dia, acho que é no verão, eles fazem concertos aí dentro, que também são maravilhosos. A gente não viu nenhum concerto, a gente chegou, achou até que estava no lugar errado, porque... É difícil, né, de chegar? Difícil de chegar e não tinha nada, sabe? Não é um lugar que você fala assim, putz, aqui é um lugar turístico, aqui tem onde chega, onde estaciona e aqui tem o guia. Não, a gente teve que bater na porta, saiu um cara estranhíssimo, com muita má vontade, que não queria levar a gente para dentro da gruta, desanimou a gente. Vocês não vão conseguir, de jeito nenhum. Aí é difícil a subida, porque você tem que subir a pé. Ele sobe de carro, mas a gente tem que subir a pé. Então... Mas aí quando você chega, essa entrada. Um típico francês, mal educado, grosso, mas no fim, como a gente insistiu, ele levou a gente para passear. E apesar disso tudo, a gente curtiu muito, maravilhoso aí dentro. É uma cidade que você pode construir aí dentro, tudo debaixo da terra. E isso. Você vai entrando, né? A luz vai acabando, vai começando as estalactites e as estala não sei o quê, Cessa que sabe essas coisas. Você tem entre os salões umas passagens bem estreitas, então tinha áreas bem estreitas que a gente tinha que passar, né, para chegar nos salões seguintes. Aqui é a cara do simpático guia. Mas valeu a pena, né? Depois a gente tinha esse legal. Tipo de estruturas formadas então, não foi, em milhões de anos. Ainda achei uma Mo Becker assinada na parede, 1944. Foi muito engraçado. Até tirei uma foto, mas é meio escura, então não dá pra ser. Mas é maravilhoso aí dentro. Tem mais uma foto? Tem essa outra aqui, que tem essa estalactite, estalagmite. Tem essa aqui que você vê assim de relance uma imagem, né? Então a gente ficou brincando, seria a Madalena que estaria ali. E você vai até esse local que tem esse lago que é enorme. Né? Então é o ponto. Tem todo um lençol freático, né, que passa aí. E a partir daqui a gruta é um rio, né? Então para visitar, na verdade, usando roupa de mergulho. Mas é bem específico, não é qualquer pessoa que pode fazer essa visita, né? E os orquestras, os shows que tem é aí, nessa área. Agora, provavelmente é por causa dessa água que as pessoas podiam se esconder aí dentro, né? Porque ela está cheia de entranhas e esconderijos e coisas, então tem água, é uma temperatura agradável, dá para se esconder mesmo. E o outro local que a gente visitou...
Bom, esse é um lugar engraçado. A gente foi porque está no livro que a gente leu antes de fazer a viagem. Mas a história é a seguinte: é um padre que era pobre e, enfim, morava nesses lugares. De repente, do nada, ele ficou rico. Então, parece que ele achou alguma coisa, e talvez seja o tal do livro que ele achou aí enterrado, ou alguma coisa, algum pergaminho, algum documento, porque depois ele deve ter levado isso para o Vaticano ou para algum lugar, para alguém que valorizou isso, e ele tem muito dinheiro e ele constrói nesse lugar. É um lugar totalmente simbólico. Para quem conhece as leis do mistério, tem todas nas paredes e todos os símbolos de mistério. Agora, está sem o contexto lá, então fica esquisito, né? Porque a gente não sabe, você não tem muito o contexto de por que ele fez. De qualquer forma, tem uma torre que chama... É como se fosse um mini vilarejo que ele construiu. Aqui é a entrada daquela igreja estranhíssima. É estranhíssima porque esses símbolos não são católicos, né? Mas eles são símbolos que a gente encontra nas escolas de mistérios. E talvez lendo tudo isso, alguém que saiba reconhecer os símbolos, é como se fosse uma biblioteca, é a ideia de Chartres, só que é uma biblioteca em pedra, né? Que o cara pôs aí todo o conhecimento que ele tinha. Logo na entrada. Lembramos de você. Por que mesmo aparecem os crânios nas Marias? Você tinha falado quando a gente fez um encontro? Nas Marias? Desculpa. Por que aparece o crânio? Tá vendo que aí tem um crânio no pé dela? Tem um crânio aqui, ó. Ah, é mesmo. Ah, olha, agora que eu reparei. Na realidade, nas escolas de mistério, o crânio é uma ligação com o corpo físico, né, de encarnado. Por isso que ainda e se liga ao corpo etérico da Terra. É quando o esqueleto fica na Terra. Então, é sempre essa, vamos dizer assim, essa lembrança que não é só o mundo espiritual, é terreno também. Teria a ver com o mistério do Gólgota? Sim, do corpo etérico do Cristo que encarnou na Terra? Porque aqui é Maria Madalena. Ela está com o recipiente, né? Eu, com certeza, porque o fato de ela ainda ser o que viu, o apóstolo que viu primeiro né, a ressurreição, isso faz com que ela consiga entender melhor esse evento do corpo etérico do Cristo, sabe? É como se ela pudesse enxergar isso, né? Que, na realidade, o corpo ressurreto, ele não é um corpo físico, vamos dizer assim, propriamente dito. Ele já é um caminho do meio, vamos dizer assim, né? É interessante essa imagem, né? Ela está abraçada na cruz, tem um livro aqui embaixo. Olha. Tem um livro, tem a cabeça, o crânio, e ela carregando o recipiente. Isso tem em vários lugares, a gente viu ela carregando isso. Essa é uma das representações, né? Lá em Santa Maria de la Mer, ela também está, né? Lá também está com o recipiente. E aqui então, também. O recipiente, eu acho que essa qualidade que ela estava assim, vamos dizer, lá durante o processo da crucificação, que ela recolhe, né, o sangue. E poderia ser o grau também, né? Sim. Ou o sangue real, né? A representação do sangue real. Mas o grau pode ser o sangue real dentro do copo, de uma taça, né? Então, ou nela, né? Como... Sim, é tudo simbólico, né? Tudo é a simbologia. Sim, com certeza.
Mas, enfim, ele construiu um lugar que assim, realmente choca para nossos... que a gente quer ver anjinho, quer ver tudo bonitinho, mas ele vai falar do bem e do mal, vai falar de como das dualidades. Então, primeiro olhar, quando você vê, a primeira coisa que você vê quando você entra na igreja é um diabo. Você fala, nossa, diabo na igreja, mas não é nesse não é com a nossa cabeça, né? É outra cabeça. É tipo um livro mesmo aí. E essa torre que está aparecendo é a Torre de Madalena, que tem uma vista linda para todos os lados. E esse S é o sobrenome do cara, que é Saunier. É o S que aparece aqui, né? É. E é uma biblioteca, né? Dentro dessa torre, na parte interna da torre, é uma biblioteca que seria da época desde a época do Saunier. E esse lugar chama René-le-Château e tem esse, vamos falar assim, tem essa aura, né, de, bom, é uma coisa bem diferente, mas de qualquer jeito, como tinha a ver com a bibliografia que a gente leu, a gente Mas ao contrário de Montségur, a gente se sentiu melhor em Montségur do que no René-le-Château, que talvez seria um lugar que, bom, não aconteceu nenhuma tragédia e etc., mas não é um lugar que você se sente muito bem, né? Não. Aqui, essa foto aqui, o que acontece? Como tem toda uma história sobre o que será que aconteceu, que o Saunier descobriu o quê quando ele estava reformando a igreja e que da noite para o dia ele ficou tão rico e tal. Então, diz que ele teria escondido pistas do que teria acontecido, pistas do ensinamento. Então, uma das pistas que eles têm aqui, que é a pista do Graal, seria uma singularidade, né? Se a gente isolar as iniciais de certas estátuas da igreja, seguindo o desenho do M de cabeça para baixo, de Maria Madalena, então a gente enxergaria a palavra Graal. Porque aqui é a estátua de Saint-Germain, aqui São Roque, Santo Antoine, Santo Antônio o Ermita e Santo Antônio de Pádua. Então, a gente tem vários Santo Antônios aqui, né? São Roque. E aí, com isso, você teria a informação que o Graal estaria escondido ali. Então, é toda uma história, mas que a gente não tem nada para dizer que é verdade ou não. E aqui é só um exemplo. No museu do Saunier tem essas estátuas de cera, né? De cera. Esse aqui seria o Saunier e essa aqui seria a governanta, que quando ele morre herda todas as riquezas que ele tinha, porque ele fica muito rico. Então ela herda as riquezas. Então essa é a história de René-le-Château. Realmente é interessante, mas nada de igual aí a Saint-Baume, a Montségur. E aí a gente fecha a nossa visita a Carcassonne. Isso aqui é uma vista de Carcassonne no anoitecer, entre as muralhas, porque a Carcassonne tem muralha dupla, né? Então tem a muralha de fora e a muralha de dentro. E aqui nessas áreas é que ficam os estacionamentos dos carros dos visitantes e também dos locais. E daqui a gente foi para Paris e Chartres. E antes da gente fechar, para quem se interessar, a gente, no canal do YouTube da Sociedade Transformar, que é a minha empresa, tem a gravação dos outros encontros anteriores, que foi sobre o Egito, a Suíça, a Alemanha
o sul da França, a região da Provence, e tem também registros bem curtinhos das viagens que a gente já fez, os Templários e Maria Madalena, com a Mônica Becker, e o Caminho dos Sentidos, que já faço com a Mônica Varenga, que já foi na Itália, na Alemanha e na França. E os próximos encontros, daqui a 15 dias, a gente vai falar da Itália, da região de Veneza e do Lago de Garda. No final de novembro, a gente vai estar junto de novo, né, Mônica? Para a gente falar de uma viagem que a gente está preparando, que é pela Itália, de Mantova a Roma, que tem a ver... Não foi esse ano por causa... Não fomos por conta de uma pandemia, mas é a viagem da história da Matilda de Canossa. Então, é uma viagem que a gente está programada, indo de Mantova a Roma. E em dezembro a gente vai ter o nosso último encontro desse ano, que a gente vai estar falando de Dubai, que é uma viagem que está programada junto com o Egito para o ano que vem. Também seria esse ano, ficou para o ano que vem. Então... Perguntando da Igreja da Medalha Milagrosa. Alguém perguntou aqui no chat. Ana Lúcia, vocês conheceram a Igreja da Medalha Milagrosa em Paris? Sim, com certeza. Eu vou lá sempre, Mônica. Fica na Rue de Bac. Desde que Leonardo, meu filho, morou em Paris, que ele estudou em Paris, vou lá sempre. Na época que ele estudava em Paris, toda vez que eu ia embora, eu ia lá na Medalha e encomendava para Nossa Senhora que ela cuidasse dele. Ele ia ficar sozinho em Paris.